A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um programa Adolescentes em Foco, alusivo ao nosso 15º Congresso de Adolescentes aqui na filial em Carpina. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito interessante com o nosso convidado que já está aqui conosco, o nosso presbítero Rodolfo Fontes, que é o responsável pela congregação ali em Jardim Neópolis 1. A paz do Senhor, presbítero. Pai do Senhor, irmã Rebeca, Pai do Senhor a todos, uma alegria poder participar desse programa. Amém. E juntamente conosco, mais uma vez, está aqui o grupo de louvor do nosso Congresso de Adolescentes, né? Que são Lislaine Mary, Júlia Gabriele, Camille Vitória, Tereza Santos, José Vinícius, Júnior Souza, Pedro Henrique e também o nosso tecladista, nosso irmão Diego. Que Deus abençoe vocês. E hoje, no nosso programa, né, a nossa temática que hoje eu disse que é muito interessante, é sobre o adolescente cristão e a influência da pós-modernidade. Nós vamos conversar um pouco sobre como essa influência está presente na cultura, no entretenimento, nas discussões sociais e em muitas ideologias que são passadas diretamente para os nossos adolescentes. Mas antes de nós começarmos essa conversa, nós vamos ouvir um louvor pela equipe de louvor do nosso congresso. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Glória a Deus. Quando Jesus está na casa, a vida, a transformação, a renovo, há tudo de bom, e principalmente a vida, não é? Glória a Deus. Mas vamos iniciar aqui a nossa conversa com o nosso presbítero Rodolfo Fontes sobre o adolescente cristão e a influência da pós-modernidade. E para começar, a gente precisa definir o que é pós-modernidade, não é? A pós-modernidade, ela surge, não é? Essa ideia de pós-modernidade, e pode ser dividida em dois momentos. Primeiro, com o final da Segunda Guerra Mundial, o avanço tecnológico, e depois, no final da década de 80, quando a tecnologia começa agora a ter uma ascendência na sociedade. E nessa pós-modernidade, nessa evolução, ela não abrange apenas os meios tecnológicos, né? Há uma influência muito grande no aspecto cultural, na educação, com o surgimento de muitas ideologias, e é algo que vai surtindo um efeito em cadeia em toda a sociedade. Por isso a temática é tão importante, que estamos estudando nesse contexto do adolescente, nessa questão da pós-modernidade. De um lado, traz a acessibilidade. Tudo é mais rápido, com uma velocidade impressionante. A informação, o conhecimento, mas também tem o seu lado prejudicial, que daqui a pouco a gente vai discutindo também sobre isso. Vamos discutir agora mesmo. Eu quero lhe perguntar quais são os perigos dessa pós-modernidade na vida dos nossos adolescentes. Com essa velocidade de informação e também com essa diversidade de informação, então nós temos acesso a todo o conteúdo, qualquer conteúdo, tanto bons
como também conteúdos que são prejudiciais à nossa fé. Com esse avanço e essas ideologias que vão sendo implantadas no seio da sociedade, pela mídia, na internet, até na própria educação, sofre também essa influência. Também a influência cultural, que é muito forte em nosso tempo. O adolescente precisa ter um bom filtro, né, nessa questão de o que ele está consumindo. Como tudo está muito fácil, muito acessível, então as relações passam a ser também um pouco descartáveis. As predileções também, um adolescente gosta de algo hoje, amanhã não gosta. Por exemplo, na música, curte um determinado ritmo musical, daqui a pouco já não gosta mais daquilo. Então, com isso, as relações se tornam mais frágeis, menos duradouras. Então, isso tudo pode trazer um prejuízo à formação na adolescência. A adolescência é um período de muitas mudanças, né? Existe a mudança hormonal, e aí mexe com todo o corpo. Vem a mudança de aparência, e aí cabe a ideia de aceitação. Existe um padrão de beleza, não existe quem eu vou seguir. Existem os influenciadores, que são nem sempre influenciadores, que eles acabam não influenciando a sua própria vida, mas muitos adolescentes, não é, por gostar da linguagem, por se identificarem com algo daquela pessoa e passam a ter traços, e tudo isso precisa ter uma atenção do que está se consumindo com essa evolução tão desenfreada que estamos vivendo hoje. É verdade. E como o inimigo, especificamente, ele ataca os adolescentes nessa área? Nesses aspectos de, por exemplo, mudança de corpo, por exemplo, não é? Já antecipei. Esse padrão de beleza que é estabelecido hoje. Isso pode influenciar, de uma certa forma, negativamente no adolescente, né? Todos nós temos uma forma específica. Herdamos geneticamente dos pais, ou até pela nossa forma de viver, a alimentação que consumimos ao longo da nossa vida. Então, existe essa questão estética que é muito influente. Então, o inimigo pode buscar esse ponto, e aí, às vezes, o adolescente acaba não se aceitando no corpo que tem. Existem as questões ideológicas, que, infelizmente, estão em todas as esferas da sociedade. Na mídia, mais predominantemente, no seio da família, né? Na educação, projetos de leis e algumas ideologias que vão sendo inseridas por causa do próprio governo que sofre essa influência. Então, o adolescente meio que não se encontra nisso. E essa falta de afirmação, de saber quem você pode lhe deixar perdido. E é uma ferramenta que o inimigo tem usado para justamente distorcer o ensino bíblico e aquilo que está na palavra de Deus. Entendi. Muito interessante esse tema, né? E nós vamos continuar conversando, mas antes nós vamos para um pequeno intervalo comercial e nós vamos com louvor, né? A equipe de louvor vai nos despedir aí nesse bloco. Sei que estás aqui neste lugar. Posso te sentir. Sonda-me com teu amor, enche-me com teu
Amém. Estamos de volta com o nosso programa Adolescentes em Foco, alusivo ao nosso 15º Congresso de Adolescentes aqui na filial em Carpina. E queremos aproveitar essa oportunidade para pedir para você dar aquele like no nosso vídeo, também se inscrever no nosso canal e, é claro, compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas através dessa transmissão e terem as suas vidas abençoadas, né? E nós vamos continuar aqui com a nossa conversa com o nosso presbítero Rodolfo Fontes, mas nós temos algumas perguntas vindas dos adolescentes. Então, o jovem Vinícius disse que queria fazer uma pergunta ao senhor. Pai do Senhor, meu presbítero, Pai Pai do do Senhor, irmã Rebeca, Pai do Senhor a todos que estão nos escutando aí em casa. A pergunta que eu queria fazer era a falta de interesse do adolescente em ir para a igreja. A falta do adolescente ir para a igreja é por causa da internet. É feito da pós-modernidade? Também, o fato de ter um acesso, e às vezes esse acesso desenfreado, sem uma prudência, sem um limite, ocasiona essa falta de desejo de estar no culto. Quando você se apega a qualquer outra coisa, ou quando você tira isso como primazia ao invés da casa do Senhor, de fato, faz com que você não sinta esse desejo de estar lá. Nós nos acostumamos com tudo. O ser humano ele é adaptável a qualquer ambiente, não é? Então, se ele se afasta do convívio da comunidade, da igreja, à medida que ele vai se afastando, ele vai suprindo essa falta ou buscando suprir essa falta com outras atividades. O uso excessivo da internet tem prejudicado não só socialmente os jovens, mas também psicologicamente. Há pessoas que são deliberadamente viciadas em determinados sites ou em determinados jogos, e por ali ficam horas a fio. Isso perde a concentração, a falta, passa a não ter um convívio saudável com seus familiares, não está convivendo com a sua igreja, com o convívio que a igreja que ele tinha com a sua congregação. Isso vai fazendo com que ele se afaste cada dia mais. Amém? Amém. O jovem Pedro também tinha uma pergunta. Pastor presbítero, Amém, meu amigo. a Bíblia nos ensina que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos edificam. Qual é o conselho que o senhor teria para os jovens, adolescentes, que são influenciados pela pós-modernidade? Muito bem. Paulo escreveu algo a Timóteo muito interessante. Eu sempre reporto para Timóteo, porque Timóteo era um obreiro jovem e, naquele contexto, em uma igreja bem complicada na cidade de Éfeso. No capítulo 3 da segunda epístola, Paulo disse assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Nós vemos que os jovens têm perdido muito do que aprenderam. Passam a vida inteira na casa do Senhor e, de repente, com a influência da internet, com a influência de outras pessoas que não trazem nenhuma edificação, acabam deixando o seu convívio e também esquecendo de tudo aquilo que aprendeu. Então, nós temos que buscar boas influências para a nossa vida. Tudo é permissivo. Nós temos a liberdade de tomar qualquer decisão. Só que a palavra nos adverte que nem tudo convém. Aquilo que não edifica, aquilo que não nos faz estar perto do Senhor, é prejudicial à nossa fé. E se é prejudicial à nossa fé, nós temos que nos afastar. Então, permanecer naquilo que aprendeu é continuar fazendo a vontade do Senhor. Às vezes não é fácil. Você cercado de toda essa diversidade de informação, a influência até de amigos. Às vezes, o adolescente, para ser aceito pelos demais, tenta, de alguma forma, agradar aqueles que estão ali lhe influenciando, buscando que ele esteja próximo, e acaba cedendo. Mas o comprometimento de todo servo de Deus, seja ele adolescente, seja ele jovem, seja ele adulto, é com Deus. Nós não podemos deixar que a primazia dos nossos dias seja o Senhor. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Farei aquilo que edifica a minha vida, aquilo que me aproxima do Senhor, aquilo que me dá uma base para a minha vida espiritual. Seguindo isso, o risco de me afastar da verdade é menor. E a dificuldade da permanência do adolescente aí na igreja, de permanecer justamente naquilo que ele aprendeu, né? Permanecer é o alvo, acho que é a palavra desse tempo, né? Teve até agora o simpósio de doutrinas, a gente estava refletindo sobre isso. Muitos começam e não terminam a caminhada. Porque ao longo da sua trajetória vão fazendo concessões.
E abrir mão de muitos princípios faz com que a gente corra o risco de se desviar. Primeiro, a gente não pode abrir mão da nossa fidelidade a Deus. Isso é algo que não é negociável. A nossa comunhão com Deus precisa estar intacta. Segundo, é o nosso contato com a palavra. A palavra de Deus é o alimento de todo crente. Assim como nós fazemos várias refeições diárias para manter os nutrientes do nosso corpo, a palavra de Deus é a alimentação para todo crente. Pela palavra nós somos edificados, pela palavra nós somos limpos, pela palavra nós corrigimos o nosso caminhar, pela palavra a gente busca tomar decisões que são viáveis e que estão dentro da vontade de Deus, e o nosso momento de comunhão com Deus. E quando eu digo comunhão, eu digo aquele momento que nós reservamos para estar com o Senhor, em oração, em busca pela sua presença. O nosso altar tem que estar em dia, né? A oração é uma ferramenta indispensável para todo crente. Porque se a oração é um diálogo com Deus, nós passamos a conhecer alguém à medida que convivemos com ela. Na conversa, sabemos as suas predileções, as suas vontades. Deus é da mesma forma. Quanto mais falamos com Ele, não é um monólogo. Ele também fala conosco. É uma conversa. Então, à medida que eu busco, que eu converso, eu também ouço a sua voz e sigo permanecendo nele. Amém. Presbítero, quais são os perigos desses meios de comunicação que a gente estava falando antes na vida dos adolescentes? Como disse, esse exagero do consumo da internet, né? Quando lá tem uma ferramenta numa dessas redes sociais que a gente consegue ver as horas que fica ali usando, né? E há pessoas que passam quase o dia inteiro ali, ou toda oportunidade que tem, consumindo alguma coisa na internet. Isso tira muito o foco daquilo que você vive. Claro que nós temos ou podemos usar as redes sociais para o entretenimento, para o divertimento, mas a gente não pode fazer disso algo essencial para a sua vida, porque a gente passou muito tempo vivendo sem isso. Então, a gente pode ter um controle sobre isso. E esse acesso fácil, como nós já estamos falando, deixou todo mundo com acesso a todo tipo de informação. Então, existem fontes que não são fontes consistentes para um crente. São influenciadores que não têm uma vida correta, que acabam, de alguma forma, influenciando a nossa vida para um caminho errado. Nós buscamos viver daquele jeito. A internet, às vezes, é um mar de ilusão, porque se vende uma ideia, se vende uma vida muito bela, ninguém chora, ninguém perde, é todo mundo bem vestido, é todo mundo no melhor hotel, com o melhor carro. Então, às vezes, é uma vida ilusória que muitos jovens têm buscado ser assim, quando, na verdade, a vida é cheia de percalços. Essa rapidez que os jovens convivem hoje tem deixado os relacionamentos solúveis. Isso em todos os âmbitos, seja em relação a amizades e seja no próprio convívio familiar. E isso influencia na igreja, porque para chegar a igreja é composta por famílias. E se as famílias estão desajustadas, se os pais não... Porque a modernidade, para o jovem, é mais acessível. Os de mais idade, os pais, às vezes não têm aquela mesma habilidade. Não sabem que caminho é esse. Então, acaba que dentro do lar, acontecendo muitos atritos, os pais não entendem os filhos não se entendem com o pai. Então, isso influencia no convívio da igreja. Que aí a gente vai ter que tratar agora os pais e os filhos, que já não se entendem, eles já não sabem o que é um princípio de autoridade, porque eles têm uma liberdade muito grande. Então, esses riscos, todos nós estamos expostos, não só os adolescentes. Mas como eles estão na flor da idade, e geralmente têm mais tempo do que os adultos, passam muito mais tempo usufruindo da internet, que é um benefício. De fato, a nossa vida melhorou em muitos aspectos, mas também fomos prejudicados. Há muitas pessoas com doenças psicossomáticas,
devido ao uso excessivo da internet, tem prejudicado muitas vidas. E, na sua visão, como é que o adolescente ele pode vencer esses efeitos da pós-modernidade? Criar uma rotina saudável, né? Às vezes, jovem não tem hora nem para dormir, nem para acordar. Temos que ter uma rotina, com comprometimento. Porque ter uma rotina por rotina não é cansativa. Rotina, a palavra já diz tudo, é cansativa, mas criar uma rotina com objetivos traçados. Ter um momento de devocional, criar uma rotina e criar uma agenda para tudo. A hora dos estudos, a hora da diversão, a hora da igreja, o momento em que você está servindo na sua igreja local e o seu momento com Deus. Quando a gente cria uma rotina, a gente começa a administrar bem o nosso tempo. Algo bem interessante no estudo bíblico é a mordomia cristã. A mordomia é o bom administrar o tempo. E isso é em todas as esferas. Quando nós administramos o nosso tempo, quando nós criamos uma rotina, nós conseguimos dividir o nosso tempo de forma adequada e ter uma vida de qualidade, sem perder os valores essenciais para a nossa vida, que é família, que é Deus, que é o convívio com os nossos amigos. Amém. Fica aí a dica, né? Para todos nós, né? Não só para os adolescentes, mas para todos nós, de criar uma rotina e conseguir vencer esses efeitos, né? Verdade. Presbítero Rodolfo, nós agradecemos muito pela sua presença aqui no nosso programa. Infelizmente, nós estamos chegando ao final, né? Mas nós somos muito gratos pelo senhor ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço sempre poder cooperar com a igreja, com esta obra tão especial e com os adolescentes. Não faz muito tempo que eu vim de lá. E é uma fase realmente bem intensa, né? E hoje o que os jovens têm, essa acessibilidade de ter alguém aconselhando, ajudando, foram coisas que no meu tempo eu também não tinha ainda. Mas hoje, graças a Deus, a igreja tem investido nisso. Isso é gratificante. Eu agradeço a oportunidade, esperamos ter outras em nome de Jesus. Amém, com certeza terá. E antes de nós finalizarmos o nosso programa, vamos ouvir mais um hino pela equipe de louvor. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Oh, eu creio no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Amém. Nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, né? Mas nós queremos agradecer a todos que estiveram aqui nesses dias, né? Aos nossos convidados, à equipe de louvor que esteve aqui presente, né? Ao nosso tecladista irmão Diego, que Deus abençoe cada um de vocês. E foram dias marcantes aqui no nosso 15º Congresso de Adolescentes. E nós também queremos agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, ao nosso pastor local, pastor Simas Dias, também ao evangelista Luiz Carlos, à coordenadora geral das uniões de adolescentes, a nossa irmã Rosa, e também aos coordenadores presbítero Márcio Guerra e a irmã Débora, sua esposa. Também somos gratos a toda a produção e direção do programa, né? Nosso irmão Alexandre Júnior, Josi Marinho, Magdiel Nayal, também aos patrocinadores dessa transmissão que tornam possível tudo isso chegar até você. Também queremos agradecer à equipe da Siga Comunicação, o cinegrafista Fernando Ferreira, o operador de áudio Edmilson Marques, o operador de streaming Rodrigo Miranda, ao diretor de imagem Aquiles Kaique e também ao diretor-geral Isaac Vidal. E agradecer especialmente também a você que esteve nos acompanhando esses 3 dias de congresso. Que Deus abençoe a sua vida, continue permanecendo firme no Senhor, porque o Senhor tem mais e mais para as nossas vidas. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. No nome de Jesus.
poder.